E aí pessoal, meu nome é Max, a galera me conhece aí dos PSA Pocket, a gente tem uma página no Face que é a PSA Pocket Car e o nosso brincadeira é essa aqui. Esse daqui é uma X GTI, ano 1994, um carro que saiu original com 100 cavalos, motor 1.4 e era um carro bem divertido na época e é o carro que os europeus amam de paixão e curtem muito. Do Brasil vieram poucos carros, hoje se tiver 20 escondidos e 2 rodando, sabe, no dia a dia é muito. E o carro é esse aí, agora fiquem com o carro e aproveitem para conhecer a maravilha francesa. Bem, é difícil porque eu sou um cara que tem muitos carros e os 2 últimos, vamos contar, vai de 5 anos para cá. Carros de civis, assim, para andar na rua foram... Eu tive Sandero, 2 Sanderos, um atrás do outro, 1.6. Agora tenho uma 2008, que é da Peugeot também, que depois que eu descobri a Peugeot, Citroën, me apaixonei. Então eu tenho um Peugeot Zero, que é o 2008. Tenho um 106, que seria o Quicksilver, só que está com swap, fiz swap de motor para 1.6 16, está mexido também. E tem um outro 106 que começou, foi o que deu partida para essa paixão, que é um 106 4 portas ano 2000. Ele é 1.0, um carro básico, mas na cidade chega a fazer 18 km com litro, então é um carro que muito versátil para andar no trânsito. Um carro pequeno, então é muito bom para isso. Mas seria isso, meus 2 últimos carros foram zero, foi os 2 Sandero. Então, a história desse AX é o seguinte. Sempre gostei de carros grandes, Peru, SW, esse tipo de carro. E como a gente fazia um encontro lá no Pacaembu, que antigamente tinha um encontro do PSA, que o pessoal gostava, eu tinha uma Shantia Break na época, que era um carro de quase 5 metros de comprimento. Então meu negócio era carro grande. Aí lá o pessoal me mostrou um vídeo, tinha uma galera que já gostava desses Pocket Cars, mostrou um vídeo de um AX numa pista com um Lancer tentando pegar. E o Lancer não chegava nunca no AX, ele ganhava todas as curvas. Aí eu vi isso daí, deve ter sido lá para 99, 98 por aí. Passaram-se muitos anos, aí eu comprei esse 106, o 1.0 4 portas, comecei a conhecer a galera. Aí eu queria um carrinho diferente para poder acelerar também, mexer, né, um hobby para fim de semana, para desestressar. E comecei a procurar AX. Aí um amigo tinha comprado esse carro, largou ele 2 anos numa garagem, não conseguia reformar porque ele estava com filho pequeno, tudo, não tinha tempo nem grana, que é o mal de todo mundo. E eu convenci ele a vender, ele me vendeu. Aí ficou mais 2 anos na minha garagem lá empoeirando, até que em novembro de 2016 eu decidi colocar um motor nele que eu comprei de um camarada, o carro completo, depenei tudo, tirei só a mecânica e instalei nesse carro. Então, resumindo, seria isso. Foi a amizade, o pessoal apresentando que eu acabei descobrindo essa máquina. Então, esse carro é um carro que não é muito problemático, depois que você adquire. Ele já vem com problemas, já vem com os problemas dele já na bagagem. Então, como tem muito poucos, foi um carro que não teve uma sequência assim, para você dizer, não, o problema do carro crônico é esse. É um carro que vem sem, assim, não tem muito o que dizer. Então o que acontece? Que eu pesquisando sites gringos, a gente descobriu que esse carro ele tem um problema de ferrugem. É o carro que enferruja muito. E lá, como por exemplo em Londres, que é muito frio, muita névoa, muita chuva, os carros apodrecem muito rápido. E um problema crônico desse carro é isso, é chapa, ele não teve um tratamento. Por ser um carro barato de entrada da Citroën, eles fizeram, vamos dizer assim, meio de qualquer jeito para vender bem na Europa. E seria isso, problema de chapa, problema de soldas, esse é um problema crônico do carro. Então, desde que eu peguei esse carro, falando em modificações, não mexi em nada esteticamente. Quando eu comprei, eu sou meio xarope, então o que acontece? Eu já fui descobrir um desmanche que tinha um igual, idêntico, que tinha muitas peças, eu fui lá, arrematei tudo, aí guardei na minha casa. Depois apareceram mais 2 AX completos, de amigos, assim, o pessoal sabia que eu gostava, vinha, Max, tem esse carro assim, quer comprar? Eu comprava só para tirar peça, então eu desmontava o carro inteiro, guardava, eu tenho uns armários em casa, guardo as peças nos armários e vou guardando.
A mecânica foi interessante. Como o carro é todo original, esteticamente, interiormente, tudo, a mecânica foi um caso engraçado, que eu tenho um amigo que chama Rafa Bom Tempo e o Altílio. Eles tinham comprado um 106 fase 1, que é ano 95, aqueles quadradinhos primeiros que vieram para o Brasil. E eles montaram um carro para track day. O Altílio montou no começo, comprou a mecânica toda, então era motor de AX, cabeçote preparado, coletor ele importou, trouxe um coletor em alumínio, fez 4.2 em 1 na Tarumã, fez o escape também 2 polegadas, colocou Fulltech FT400 e fez mais umas brincadeiras de mecânica. Como o meu carro não tinha mecânica, qual que foi a ideia? Eles já estavam, o Rafa estava querendo vender o carro, então eu peguei, negociei com ele, comprei o carro inteiro, desmontei, tirei toda a mecânica do carro, desse 106, e coloquei no AX, porque 106 e AX são carros que compartilham muita coisa. Então o AX ele veio primeiro, é um carro que é um antecessor do 106, antes da PSA começar a fazer os carros com plataformas unidas. Então o que acontece? Ele foi a base, a plataforma para eles melhorarem, para fazerem o 106, né? Então eles pegaram a base e resolveram esse problema que eu falei de lata, né? Que a lataria deles é muito ruim no AX, problema de ferrugem, estrutural com solda. Então eles deram uma bela melhorada no carro, resolveram todos os pontos críticos e criaram o 106. Então tudo que 90% de mecânica serve no AX. Então foi isso daí, eu peguei a mecânica do 106, que era de track day, e joguei nesse carro. A pior história é até engraçado, porque teve algumas já, mas a gente passa porque se não tiver história é como amassado. Se o carro não tem um amassado, uma picadinha, se o carro não tem uma peça quebrada ou caindo, o carro não tem graça. A verdade é essa, eu penso assim. Já tive mais de 60 carros na minha vida e carro tem que ter história. Então se o carro não tem história, eu acho que não é legal. E esse aí, de tudo que eu passei desse 1 ano que eu tô com ele, de uso intenso, que é um carro que eu uso no dia a dia, meu filho também usa para ir para a faculdade todo santo dia, fiz um track day com ele, mas o que mais me apavorou, assim, que foi a história mais sinistra, foi que no compartimento onde vai a bateria, não fica muito bem preso, problema de muitos carros. E a bateria, só que o polo positivo fica virado para o sistema de freio, e o sistema de freio desse carro, os caninhos, né, que descem para a tubulação, ela é em metal. O que aconteceu? Eu estava com a minha esposa, peguei uma subida perto de casa, que é tudo esburacado, o carro começou a trepidar e chacoalhar. Nisso a bateria correu para trás, na subida, né, e encostou nesse caninho do freio. Nisso começou a pegar fogo, porque derreteu, né, deu curto, começou a sair uma fumaça absurda do capô, e eu não sabia o que era. Aí esse carro ele não tinha a trava do capô não, o suporte do capô para a varetinha para segurar o capô aberto, então já era um problema. Então eu consegui parar no topo quando terminou a subida, eu parei, minha esposa desceu correndo do carro, eu também desesperado, abri o capô e quando eu abri o capô a labareda já estava alta já e eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha entendido. E eu não coloquei o saque rápido no terminal da bateria, então era com parafuso. Aí eu não tinha opção de desligar a bateria para parar o curto. O que eu fiz? Eu catei com a minha mão mesmo e cuspindo, fui tentando sanar o fogo desse jeito, até que eu consegui com a mão apagar o fogo e aí eu descobri o que estava acontecendo. Depois que parou a fumaça, tudo, que eu vi que o cano do freio tinha pego fogo. E aí o fluido também é inflamável, então graças a Deus não virou uma tragédia. Eu sabe, podia ter pego fogo no carro, podia, sabe, ter perdido o carro por causa de uma besteira absurda, que é uma bateria solta. E isso fica de alarme aí, de recado para todos que têm carros, tanto novos como velhos, para sempre estar olhando essas coisas de fixação, porque elétrica é muito importante. É um negócio que assusta. Esse carro ele não tem chave, ele é todo na trava elétrica, então os comandos de porta são todos elétricos. Então você não tem chave do porta-mala, ele abre assim. Sistema bem simples, mas se um dia der pau, não sei nem como é que vai abrir esse porta-mala. Bem, vamos lá, melhor história, ou melhores, né? Primeira foi ter dado partida, quando montou o motor,
ligou a Fulltech, ter dado partida no motor, ouvindo o motor funcionar e o carro tremendo, foi assim, sensação melhor que eu tive, porque 2 anos o carro parado empoeirando na garagem, foi triste. Então a melhor sensação foi quando deu partida. E a segunda foi quando eu participei do track day com ele. A gente foi no ECPA, que é em Piracicaba, é uma pista muito legal. Quem não fez um track day ainda na vida tem que fazer, quem gosta de carro, tem que fazer porque é super legal. E o legal foi que a gente saiu de São Paulo, o carro é assim, ele tá com a mecânica nova, tudo, mas não é um carro confiável 100%. Então você vai assim com medo lascado de ficar na estrada, de acontecer alguma coisa. Então o que acontece? Esse track day foi muito importante porque foi assim um marco mesmo na história do carro na minha mão. Que a gente foi lá, eu com meu filho, eu tenho um filho que também gosta de carro e ele dirige, a gente anda junto e fomos com o 106 e com o AX. O AX a gente queria só dar umas 20 voltas só para brincar com o carro, para conhecer, né, ver se o carro era bacana de pista. E para nossa surpresa, no final do dia a gente andou mais de 60 voltas. Então o carro aguentou na pista espancando e foi tranquilo, voltou tranquilo. Então acho que esses 2 momentos foram os melhores no momento que eu tô com o carro. A venda do carro. Esse carro é o seguinte, eu amo de paixão, gosto muito do carro, só que infelizmente pela situação do país, da crise, eu tenho uma empresa, né, uma distribuidora, e para montar o carro acabei, você sabe, você acaba usando dinheiro, não sei o que, e o carro não é um bem que você vai guardar pro resto da vida. Então como eu tô meio enrolado com a empresa, eu coloquei ele à venda. E colocando ele à venda, se aparecer a pessoa interessada com a proposta certa, eu vendo. Se não, não tenho também desespero para vender, sabe? A gente precisa vender, mas não quer vender. Então, venderia pelo preço certo, mas não tenho desespero, então não tenho vontade de vender, vamos dizer assim. É por necessidade, seria. Então, eu já me aventurei com vários carros. Como eu falei, já tive mais de 60 carros. Todos carros diferentes, nunca fui. Se eu tive 5 carros assim de linha, que está em linha em produção, foram muitos. Então eu sempre tive carros diferentes. Mas se for para eu teria outro 205, que eu já tive também, um Peugeot 205. E não sei, talvez um ZX, que eu gosto muito também, o ZX Dakar. Tudo nessa linha francesa. Tem outros carros que, óbvio, que eu gostaria muito de ter, carros antigos, que eu não gosto de carro novo. Mas novos não tem, não me agrada não. Então seria o ZX e um 205, só para completar a coleção, digamos. Então, o conselho que eu dou para quem quer um carro modificado, diferente, que eu sempre fui fã de rally. Então eu via aqueles carros correndo lá na Europa, carros antigos, sabe, pequenininhos. Então eu ficava apaixonado por aquilo. Só que no Brasil é difícil você ter um carro diferente para andar na rua. Mesmo para você fazer um encontro no final de semana, essas coisas. Então você tem que ter um carro que você acaba usando no dia a dia. É difícil você conciliar tudo. Então a sugestão que eu dou é procurar um carro que você conheça, principalmente. Que você pegue o carro de ponta a ponta e saiba todos os defeitos dele, todos os problemas que ele pode vir dar. Conheça também os fornecedores de peça. Você não adianta comprar porque você se apaixonou pelo carro, porque carro é uma dor de cabeça. Quem conhece sabe que se você se apaixona pelo carro e compra o carro errado, é prejuízo financeiro, prejuízo psicológico, porque aí você vai ficar triste, não vai querer ter outro carro, sabe? Você vai ficar abalado pensando que todo carro vai ser assim. Então foge disso, conversa bastante. Procura quem conhece, hoje com a internet é muito fácil, antigamente você não tinha acesso só por revistas, então era difícil você ter uma informação. Hoje não, hoje tem tudo, tem fóruns, tem sites, tudo que você pode tirar de informação você tem. Então faça isso, meu conselho é esse, pesquise bastante, sabe, não tenha medo do carro, mas para não ter medo do carro, conheça o carro. Não adianta você ir se aventurando que você vai quebrar a cara. Isso qualquer marca, qualquer ano, qualquer coisa.